Olá, sou Graziele Fontes, estudante de medicina do sexto período da Universidade Anhembi Morumbi de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Agradeço à Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária pela oportunidade de apresentar o meu projeto de iniciação científica, cujo tema é Avaliação Termográfica e Avaliação do Sistema Cardiovascular de Idosas antes e depois da aula de dança. Esse projeto contou com a presença e a participação da orientadora Lívia Helena e a doutoranda Ana Carolina. Durante a prática de atividade física, ocorrem regulações hemodinâmicas no nosso organismo para que se tenha a manutenção da homeostase e para que se tenha a manutenção da perfusão tecidual de maneira mais adequada, ofertando sangue, metabólitos e ATP aos músculos e aos órgãos de forma essencial. Porém, para que ocorra essas regulações homeostáticas, ela tem-se o detrimento da pressão arterial, da frequência cardíaca, da perfusão tecidual, do retorno venoso e do fluxo sanguíneo. Essas alterações ocorrem de forma concomitante com a atuação do sistema nervoso simpático, que está hiperativo durante a prática de atividade física e regula todos esses mecanismos para que se tenha uma disponibilidade e uma distribuição adequada do sangue para os órgãos e tecidos. O sistema nervoso simpático, ele atua aumentando a pressão arterial, elevando a frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco e realizando a vasoconstrição periférica, para que se tenha um controle dessa distribuição sanguínea. Porém, com a presença dos metabólitos, com o aumento da acidez do sangue, uma redução desse pH e a presença desses metabólitos musculares, tem-se um contrabalanço dessa vasoconstrição, realizando uma vasodilatação muscular, para que se tenha essa oferta de oxigênio. Porém, o sistema nervoso simpático ele é responsável por todas essas interações durante a prática de atividade física, tendo uma ampliação do volume de ejeção sanguíneo, ocorrendo um aumento do débito cardíaco e aumento da frequência cardíaca. A pressão arterial sistólica ela aumenta proporcionalmente à intensidade da atividade física, ou seja, quanto mais intensa a atividade física, mais terá uma elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. E por meio desse processo, as vísceras elas passam a ficar menos irrigadas, tendo uma distribuição do volume sanguíneo de forma prioritária para os músculos, para que eles tenham um substrato energético de forma eficiente para a realização dessa atividade. A energia química ela é transformada em energia mecânica, promovendo esse fluxo energético que é consumido pelos músculos durante a prática de atividade física, tendo um consumo de ATP, um consumo de oxigênio e resultando na presença de metabólitos musculares em um sistema aberto no nosso organismo. Essas reações são consideradas reações exergônicas. O que significa? São reações que liberam calor, que faz com que tenha um aumento da temperatura corporal durante a prática de atividade física. E quando isso ocorre, tem-se ativação novamente do sistema nervoso simpático para que tenha a regulação dessa temperatura por meio da liberação do suor. O sistema nervoso ele atua por meio dos receptores periféricos em um processo de contrarregulação que tem a detecção desse aumento de metabólito, aumento de consumo de oxigênio, aumento de consumo de ATP, alteração do pH e concomitante a elevação da temperatura. Por isso tem-se a ativação das glândulas sudoríparas para que elas promovam essa distribuição do calor, ou seja, o suor na temperatura corporal ela troca o calor com o meio para que se tenha essa homeostase da temperatura e não ocorra uma hipertermia no organismo quando tem-se a prática de atividade física. Desse modo, a temperatura interna do organismo ela tende a se elevar durante a prática de atividade física, porém os mecanismos compensatórios tentam regular essa temperatura para que não tenha uma elevação exacerbada, para que tenha uma troca de calor. E essa troca de calor ela pode ser realizada por meio de convecção, evaporação e radiação, e o suor atua nesses mecanismos para que tenha a troca de calor com o meio e assim regular a temperatura corporal. Desse modo, com essa alteração da temperatura corporal, com essa alteração da diferença
do fluxo sanguíneo no nosso organismo, a utilização de métodos não invasivos para analisar essas diferenças no pré e pós-imediato à atividade física são essenciais, pois a câmara termográfica ela é um instrumento de análise não invasiva que utiliza do comprimento de ondas infravermelho para analisar essa diferença de temperatura, pois ela consegue detectar essas diferenças dos padrões de calor e fluxo sanguíneo que ocorrem no nosso organismo e assim determinar as diferenças de temperatura, para que a gente consiga analisar no pré e pós-imediato da atividade física. E o objetivo desse projeto de iniciação científica foi analisar as respostas, avaliar as respostas do sistema cardiovascular e as respostas metabólicas que ocorrem no nosso organismo pré e pós imediato à prática de atividade física em idosas, utilizando esses métodos não invasivos. E os métodos não invasivos utilizados nesse projeto foi o esfigmomanômetro junto com o estetoscópio para aferição da temperatura, o aparelho de oximetria para analisar a oxigenação do sangue e a frequência cardíaca e a câmara FLIR, para que a gente conseguisse analisar as imagens termográficas. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pessoa da Universidade Anhembi Morumbi de São José dos Campos, e esse projeto contou com a presença de 8 idosas com mais de 60 anos que foram convidadas a participar desse projeto e concordaram em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido após a nossa explicação sobre quais seriam as inferências desse projeto. A coleta dos dados foi realizada antes da prática de atividade física e após a prática de atividade física, sendo essa atividade aula de dança country, que teve como duração 40 minutos, sendo analisado novamente os dados imediatamente após a finalização dessa aula. E dentre essas análises, a imagem termográfica foi realizada a 1,5 m pela câmera FLIR, a 1,5 m de distância dessas idosas e a 1,5 m de distância do solo. E nós delimitamos 5 áreas de interesses, que foram os ROIs. A primeira área de interesse foi 2 cm acima da fossa cubital direita, a área de interesse 2 foi 2 cm acima da fossa cubital esquerda, a terceira área de interesse foi a região anteromedial da transição pescoço e tronco. A quarta área de interesse foi a área anterior, a região proximal anterior da coxa direita, a região proximal anterior da coxa esquerda. E por meio dessas análises termográficas e aferição de sinais vitais pré e pós a prática de atividade física, nós conseguimos analisar que houve uma alteração da temperatura corporal por meio das imagens termográficas, no qual a gente percebeu as alterações de temperatura. Por meio dessas alterações de temperatura e de coloração, essas alterações de temperatura que são determinadas pelas alterações de coloração da imagem, nós inferimos essas alterações de acordo com o software que é disponibilizado por essa câmera FLIR. Então, nós analisamos essas imagens de acordo com esse software que é disponibilizado pela própria câmera FLIR. E assim nós conseguimos analisar as diferenças de temperatura pela diferença e as alterações de coloração. Nós analisamos também diferenças das respostas do sistema cardiovascular, no qual nós conseguimos perceber a elevação da pressão arterial, sistólica e diastólica, culminando numa alteração da pressão arterial média. Nós analisamos o aumento da frequência cardíaca após a prática de atividade física e um aumento da pressão arterial média. Então, tivemos aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão sistólica e diastólica, culminando no aumento da pressão arterial média. Essas idosas que participaram do projeto tinham, em média, 65 a 84 anos, no qual nós conseguimos analisar essas alterações cardiovasculares e termográficas. Desse modo, nós concluímos que as ferramentas não invasivas, seja a termografia ou seja os instrumentos de avaliação da pressão arterial e da frequência cardíaca, são essenciais para o monitoramento dessas mudanças, dessas alterações que ocorrem no organismo após a prática de atividade física, pois tem-se essa elevação da atividade muscular, o aumento do consumo de ATP, de oxigênio e a presença da elevação dos metabólitos,
o aumento dessa redistribuição sanguínea com o aumento do fluxo sanguíneo para os órgãos e músculos que culminam no aumento da temperatura. E a contrarregulação desse aumento de temperatura resulta na presença de suor na pele para que se tenha essa redução e esse aumento da troca de calor entre o organismo e o meio. E também nós conseguimos analisar por meio dos mecanismos dos métodos não invasivos as alterações de pressão arterial, frequência cardíaca, que são essenciais para o monitoramento e a análise dessas alterações durante a prática de atividade física. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.